Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Quem encontrou, diga amém. Amém. Tem alguma misericórdia aí? Amém. Lucas 16, 19 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés, nem aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ou convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, igreja? Vamos fechar os nossos olhos. Eu sei que o irmão Giovanni já orou, mas eu quero fazer mais uma oração breve. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, nos dá entendimento, Pai. Meu Deus, conforme o irmão Giovanni disse aqui, meu Pai, joga por terra todo impedimento na mente, meu Pai, na área espiritual, meu Deus, na área física, que tudo venha estar caindo por terra, para que a Tua palavra venha estar, meu Pai, edificando vidas, para que a Tua palavra, meu Pai, alcance o coração do pecador, meu Deus, para que a Tua palavra alcance as mentes, para que a Tua palavra encontre Lázaros aqui nesta noite, que a Tua palavra encontre ricos aqui também, e que esses se convertam e não estejam indo para o inferno. Meu Deus, nós rogamos, meu Pai, pela Tua palavra, que é confrontadora. Meu Deus, que esta palavra alcance cada um que está aqui nesta noite. Nós te pedimos e nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor, meu Pai, fala todas as vezes que a Tua palavra é ministrada. Em o nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Podeis sentar? Meus irmãos, conforme o pastor Silas disse, ele me deu uma das parábolas mais difíceis, porque esta parábola, ela vai ter uma gama de possibilidades. Porque se ela for realmente parábola, e aqui nós já estamos assumindo de antemão que ela é uma parábola, eu estou tratando como parábola, o autor que nós trabalhamos tratou-a como parábola, o pastor Silas também. Se ela for parábola, o problema é pequeno. Por quê? Quando você vai para a linha da hermenêutica, você traz a aplicação lá do texto, você vai trazer aqui para nós, você tem que tomar cuidado com as parábolas. Gordon Fee e Douglas Moore
são dois autores do mesmo livro chamado Entendes o que Leis, é um guia, é um manual de exegese hermenêutica. Eles vão dizer que você não pode tirar doutrina, ensinamento a respeito das parábolas. Ué, Mateus, mas por quê? Simples, irmãos. De uma piada, nós podemos fazer ciência, nós podemos tirar um ensinamento do cunho científico de uma piada? Sim ou não? Não. A parábola é como se fosse uma piada, mas ela não traz o humor, ela traz uma reflexão. Ela não tem que ser necessariamente verdadeira. Então, se ela não é verdadeira, ela não pode trazer doutrina, ela traz um ensinamento, o ensinamento principal. E normalmente quem tenta tirar doutrina de parábola tem problema. Então, o nosso primeiro momento aqui, a nossa discussão é: será que a parábola do rico e do Lázaro é parábola, ou será que ela realmente aconteceu? E por que, Mateus? Por que tem essa questão? O título da minha Bíblia fala que é parábola, né? É ou não é parábola? Primeiro questionamento: Jesus, em todas as suas parábolas, ele não deu nome próprio a ninguém. E nós temos um nome próprio aí, irmãos. De quem que é? Lázaro. Mas nenhuma das 40 e quantas, pastor Silas? 47? Nenhuma das 47 parábolas tem nome, mas essa tem. Irmãos, além disso, Jesus não tratou de nenhum assunto transcendental espiritual, falando do pós-morte em nenhuma das 47 parábolas. Mas nessa aqui ele vai falar, na minha tradução aqui vai falar de inferno, irmão. Para quem diz que Jesus não fala de inferno, aqui tá o inferno, está aqui. Para levantar o cabelo dos irmãos, né? Do Giovanni não. Então, irmãos, nós ficamos nesse questionamento: se tem um nome próprio, se fala de assuntos que Jesus nunca falou nas demais parábolas, será que realmente é uma parábola? Ela é real ou não? Lázaro existiu ou não? Então, no primeiro momento, eu queria dizer, irmãos, que antigamente, pastor Silas, eu ficava no meio do caminho e eu criei uma concepção. Na minha concepção, nós vamos tratar esta noite como se fosse uma parábola. Ué, Mateus, mas e o nome de Lázaro? Lázaro, irmãos, é uma forma didática de Jesus para lidar com o ensinamento que ele estava trazendo. O nome Lázaro lembra de quem? Lembra quem na Bíblia, irmãos? Quem mais? Lázaro o quê? O irmão de... Irmãos, o que o texto vai falar lá no final do texto? O que o rico vai pedir para Abraão? Exigir de Abraão? Manda Lázaro o quê? Ressuscitar, para que vá lá nos meus 5 irmãos e falem, né, da lei, que fale... Não, mas... E aí Abraão corrige ali o rico. Então nós temos ressurreição nessa parábola e nós temos ressurreição em João capítulo 11. Então quando nós falamos do nome Lázaro, não é que Jesus está falando de uma pessoa real. Quando nós falamos do nome Lázaro, Jesus está passando um ensinamento. Porque Jesus já havia curado um Lázaro. Curado não, trazido da morte, né? Revivido Lázaro. Ele reviveu. E quando os líderes recebem a notícia que havia um homem revivido dos mortos, qual que é a reação desses líderes? Vamos calar a boca de Jesus. Esse homem está dando problema. Irmãos, um homem veio da morte. Isso só aconteceu lá no Antigo Testamento uma vez, e agora aqui na pessoa de Jesus, e o povo viu e temos testemunhas oculares. Era um milagre para surpreender, para quebrantar, irmãos. Eu nunca vi um paralítico andar. Não sei se alguém já teve a graça de ver um paralítico andar. Nós temos um milagre, a graça de Deus na vida do pastor Silas. Mas alguém já viu um milagre do tipo? Um cego enxergar? Eles viram um morto reviver. E esses homens ficaram na dureza do coração deles. Então quando Jesus ele fala nessa parábola que se ressuscitasse Lázaro dos mortos não haveria conversão, Jesus está trazendo a memória dos seus ouvintes naquele momento, e ali nós temos todo tipo de pessoas, nós temos fariseus, nós temos saduceus. Ele está trazendo à memória o Lázaro que ele reviveu. Amém, irmãos? Irmãos, e
antes de adentrar na aplicação da parábola, eu queria fazer algumas considerações. Eu sei que hoje é noite de pregação e todo mundo quer sair daqui alimentado, com uma palavra abençoada, a semana de vitória, mas nós temos que fazer essas considerações, né? O pastor, se eu não fizer, o pastor Silas vai me chamar ali no canto e vai me repreender. A primeira consideração que eu queria fazer é que a palavra que nós temos aqui para inferno se chama Hades. E Hades é uma palavra grega. E agora nós entramos na segunda etapa do problema da questão da parábola, né? Que agora nós tratamos de um assunto transcendental. Irmãos, como que o Antigo Testamento, e nós temos que ter isso em mente, irmãos, porque o que acontece? Nós tratamos os ensinamentos, as doutrinas da Bíblia de forma sistemática, né? Então, quarta-feira eu venho aqui, eu falo da teologia sistemática. O Kennedy não me aguenta mais ver falando de teologia sistemática, desde a outra igreja, né, Kennedy? Sistemática. E a gente trata como se fosse um ensinamento só. 7 agrupamentos de doutrinas, com doutrinas primárias, secundárias e por aí vai. Mas, irmãos, nós temos que lembrar que nós temos concepções diferentes dentro da Bíblia. E às vezes algumas pessoas vão ficar perdidas nisso que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é, o próprio João Batista se questionou se aquele que havia predito, o seu primo Jesus, se ele era realmente o Cristo, porque ele entrou em conflito de ideias. Hoje nós pegamos a Bíblia, pastor Silas, nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos o Novo Testamento, estudamos, temos autores, temos ferramentas na internet, temos programas de todos os tipos, Bibleworks, Libronics, e estudamos a Bíblia. Mas naquele tempo eles não tinham isso, era uma forma precária, a revelação não tinha sido dada de forma completa. Então há uma revelação gradativa. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Como que era tratada a questão pós-morte? No Antigo Testamento nós temos uma palavrinha, e quem utiliza aquela tradução antiga, ARC, Almeida, Revista Corrigida, aí, fiel, né? Aquela antiga, os nossos avós gostavam daquela tradução. Você vai ter lá uma palavrinha. Qual que é a palavrinha? Quem me lembra? A fiel, ela vai trazer praticamente no original. Como que é? Seol. Então você vai ter lá o Seol. O Seol é a habitação dos mortos, o estado dos mortos. E o Antigo Testamento fala muito pouco a respeito disso. O Antigo Testamento vai falar que é a habitação dos mortos, e ele dá um pouquinho de esperança que esses mortos podem estar ali com o Pai, com Deus. Dá um pouquinho de esperança, mas nada muito escancarado. Quando nós temos a Septuaginta, e nós já vamos entrar na aplicação, irmãos, tenham um pouquinho de paciência. Quando nós pegamos a Septuaginta, o que é a Septuaginta? Na sua Bíblia, se for de comentário, vai ter LXX, né? É a tradução dos 70 de Alexandre o Grande. Então você tem a tradução do hebraico para o grego. E nessa tradução, qual foi a palavra que eles trouxeram para Seol? Qual foi? Hades. Da onde vem Hades, irmãos? Vocês estão vendo a questão como é complexo, né? É por isso que Deus levanta os mestres. É o pastor Silas, eu estou aprendendo com ele. É por isso que Deus levanta os mestres para nos ajudar nessas questões. Porque lá nós temos Seol, a habitação dos mortos, pronto, acabou, é sombra, acabou. Agora nós saímos da cultura judaica e nós vamos pegar agora a cultura grega, e dentro da cultura grega nós vamos pegar o nome de uma divindade, de um deus, que se chama Hades. E a habitação desse deus, onde não entra luz, como diz Flávio José e outros autores ali do tempo de Jesus, um lugar inacessível, esse lugar também passa a se chamar o nome desse deus, Hades. Então nós juntamos cultura judaica com cultura grega, greco-romana. Então agora nós temos para Seol o Hades, o termo que nós utilizamos aqui no texto. Então nós estamos falando de habitação dos mortos. Porque quando você lê inferno, irmão, o que você pensa? Você pensa no capetão espetando lá você pensa nisso, só eu que penso. Você pensa num diabão com espetão de todo tamanho, pegando fogo, né? O povo lá na churrasqueira rodando. É ou não é isso? Mas você tem que entender que no original não é assim, que as ideias vão sendo construídas. Então, irmãos, eu entendo, né? E ainda nós temos uma terceira palavra. Nós temos a Gaena. Gaena, irmãos, vem do Vale de Inom, um local onde os reis, né, de Judá, de Israel, eles queimaram, os reis de Judá queimaram os seus filhos. Eles passaram os seus filhos pelo fogo a uma divindade chamada Moloque.
E esse lugar, nos tempos de Jesus, servia para quê? Queimar lixo. Aí Jesus passa por lá, irmãos, e vê aquele lixão pegando fogo, pegando fogo. Era verme em cima daquele lixo, daquele resto de carne, daquela ossada, aquela mosquitaiada. É verme aqui e o fogo não parava, que vai gerando um gás. Eu não sei quem já teve a oportunidade de um lixão, você taca fogo, o fogo não acaba, o lixo não acaba. E Jesus olha para aquele negócio e fala assim, o lugar de sofrimento vai ser igual isso aí. A guiena, o lugar de sofrimento, o inferno. Então nós temos 3 palavras. E na teologia, já estou concluindo, nós vamos ter uma distinção entre Hades e Guiena. Alguns vão tratar como se fosse a mesma coisa. Outros vão falar que não tem como falar que uma coisa é outra coisa. É uma questão complexa. Mas de qualquer forma, a posição que eu estou assumindo aqui esta noite, que nós temos uma parábola. Amém, irmãos? Ufa! Cansou! Meus irmãos, agora vamos entender o contexto dessa parábola. Antes dessa parábola, nós temos os antecedentes. E quais são os antecedentes? As 3 parábolas dos perdidos. Se perde uma ovelhinha, se perde uma dracma e se perde um menino gastador. É o gastão, tá lá gastando. Então se perde 3 coisas. E depois nós vamos ter a parábola do administrador infiel. O capítulozinho difícil da Bíblia, pastor Silas. Eu preguei nos 2, né? Peguei 2 vezes, administrador infiel também preguei. Então você o tempo todo está falando de valores, valores que são perdidos, valores que são gastos. Meus irmãos, para quem que Jesus está falando? Jesus está falando para uma turma chamada saduceus, gente que gosta de dinheiro. É gente que quando vê a moedinha cair, o olho brilha. Eu quando era menino tinha lá o tio Patinhas. Meu pai comprava revistinha pra mim, pastor Silas. E tinha lá do tio Patinhas. O tio Patinhas, o olho dele era um cifrão. E ele ficava doido com dinheiro. E irmãos, os saduceus eles pregavam. Os saduceus eles estavam aqui no altar. Diferente de hoje, dessas igrejas neopentecostais, né? Eles estavam no altar, mas eles gostavam era de dinheiro. E Jesus está falando para essa turma. Aí Jesus começa falando da ovelhinha que se perdeu, o camarada vai lá atrás da ovelhinha. E Jesus fala de dinheiro que se perde. Jesus fala de um menino que se perde, não tem problema, se gastou metade da herança, a gente traz o menino de volta. Depois fala do administrador infiel que gasta dinheiro, mas gasta bem gastado o dinheiro. O cara é bandido, mas Jesus elogia o bandido. E agora Jesus vai falar de quê? Jesus vai falar do rico e de Lázaro. E diferente do administrador infiel, que apesar de ser safado e sem vergonha, ele era bandido. O administrador fiel, bandido, mas soube gastar o dinheiro. Ele fez amizades para que quando saísse do seu emprego tivesse quem o recebesse. Esse rico não. Esse rico não sabe gastar o dinheiro que Deus lhe dá. Meus irmãos, este rico, ele tem muito dinheiro, e o texto diz que ele vestia púrpura, não bonito igual aquele blazer ali do pastor Silas, aquela jaqueta ali do irmão Elias, né? Todo estiloso, e o demais, o pullover ali do irmão Elias, não bonito desse jeito, mas era o púrpura, veio do Egito, e o texto continua, e o texto vai utilizar um outro termo, linho finíssimo. O que era o linho finíssimo? Era uma roupa que vinha debaixo da púrpura. O que estava falando, irmãos? Era o samba canção dele. Era a cueca boxer dele. Irmãos, o texto está fazendo... Jesus está fazendo uma ironia. Aí Jesus está falando, o cara era tão chique, mas tão chique, que até a cueca samba canção dele era chique. Quando ele ia namorar, as mulheres ficavam encantadas. É isso que Jesus está falando. Porque o homem tinha dinheiro. O homem gastava não só com blazer, não só com sapato, com um tênis de marca, com a gravata, não era Brooksfield, né? As marcas aí, Dudalina, ele ia além, até a roupa de baixo, irmãos. Aí o pessoal está ouvindo, gente, linho finíssimo para roupa de baixo, mas que história interessante. E os saduceus provavelmente tinham algum ali parecido. E Jesus está tocando na ferida. Como vocês estão utilizando o dinheiro de vocês? E Jesus inicia a mensagem dele. Que os saduceus que eram avarentos e não criam na ressurreição. Então nós temos 2 temas aqui principais. O tema do dinheiro e o tema da ressurreição. E é por isso, pastor Silas, que apesar de ser uma parábola, eu ainda continuo acreditando que quando nós... E aqui nós estamos entrando na escatologia. Eu continuo acreditando que quando nós morremos,
nós vamos direto ao paraíso. Ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estevão viu o céu aberto, o trono do Pai. Então, irmãos, eu acredito que nós vamos diretamente para um lugar de descanso ou de sofrimento. Eu não acredito que Jesus ensinou uma coisa errada aqui. É a mesma coisa de falar que Jesus... Jesus precisou ensinar algo, ensinou algo errado. É a mesma coisa de Jesus falar assim, a reencarnação. Eu acredito em reencarnação e tudo. É a mesma coisa de falar que Jesus acreditava nisso. Então Jesus trouxe o ensino correto, pastor Silas. E Jesus estava atacando os saduceus. Agora, irmãos, primeira aplicação que eu quero fazer essa noite. Diga para o seu irmão, meu irmão, bênção ou maldição? Olha que bênção, o pastor Silas gosta. Bênção ou maldição, meu irmão? Mas fala com vontade, irmão. Porque essa introdução foi muito cansativa, então brinca aí. Bênção ou maldição? Diz aí pro seu irmão. Acorda ele que ele está cansado de ouvir o pastor Mateus. Aí você cutuca ele aí que ele acorda. É bênção ou maldição? Irmãos, nós temos o rico, provavelmente parecido com o saduceu. E do outro lado o texto vai dizer que nós temos quem? O Lázaro, coitadinho do Lázaro. Como que é o Lázaro, irmãos? O Lázaro é perebento. É, expressão, cresceu ouvindo essa expressão, pastor Cícero. Falar para ficar algo bem, né? Então era perebento, era um cara todo avacalhado, ficava lá no meio da rua, cheio de chagas, cachorro lambendo a ferida, o pus dele, o pus ia escorrendo, Priscila, aquela coisa bonita, o cachorro ia lambendo, Priscila. O texto está dizendo isso. Então o cachorro ficava lá lambendo a ferida daquele homem, provavelmente devia feder, o texto não fala, mas eu imagino, devia feder aquelas feridas, a roupa devia ficar cheia de pus. Irmão, estava lá o homem sofrendo, e aquele homem era posto ali na porta do rico, e ele ficava pedindo um dinheirinho por favor. E ele não pedia para drogas, ele pedia para os seus medicamentos, imagino. Ele pedia ali para ele ter com que se alimentar. Então você vê uma desigualdade, coisa que não acontece aqui no Brasil, né? Então você vê a desigualdade nos tempos de Jesus. Essa história que nós estamos falando também é uma desigualdade gritante. Um é rico, e na porta dele tem um pobre. Meus irmãos, quem que é o amaldiçoado da história? Será? Quem que é? Vocês falam porque... Mas irmãos, chega aqui um irmão numa Land Rover para ali, irmãos. Desce num terno mais bonito que o meu e do pastor Silas. Gostaram, irmãos? Primeira vez que eu venho pregar de terno. É homenagem à família do pastor Silas. E para ali uma Land Rover na porta e desce um pastorzão, hein, Kennedy? Bonitão, sapato do Rafael Stephens, desce bonitão, perfume francês. E chega o pastorzinho andando. O pastorzinho está com dívida, o pastorzinho está cheio de dificuldade, está faltando comida na casa dele, a mulher está grávida do quinto, é aquela bagunça. Irmãos, o que a turma da teologia da prosperidade vai dizer? Quem que é o abençoado? O da Land Rover. É isso que a gente ouve na televisão. Liga lá a sua televisão, sei que aqui você está ouvindo muita palavra e você já tem uma concepção diferente, é por isso. Mas liga lá a sua televisão que você vai ver lá uma turma pregando, falando que o abençoado é o da Land Rover. Inclusive tem um aqui em BH, né? E anda de Land Rover para cima e para baixo e é ricão, então, e os membros estão sofrendo. É aquela desigualdade. Então o texto está mostrando isso. Um é rico, outro é pobre. Um é abençoado e outro amaldiçoado, porque tem doença e está ruim, está pobre. Mas irmãos, e agora vem uma segunda forma didática de Jesus lidar com seus ouvintes. Qual que é o significado do nome Lázaro? Aquele a quem Deus ajuda. Quem que é o amaldiçoado e quem que é o abençoado? Aquele quem Deus ajuda está na pior. E o camarada que está trilhando a autoestrada para o inferno, ele, né? Ele é o amaldiçoado. É isso que o texto está mostrando. Ele está indo para o inferno, ele está indo para o abismo. Eu não estou dizendo, irmão, para você ir para o céu, você tem que ficar com ferida, cachorro te lambendo, você tem que ficar na rua. Eu não estou dizendo isso. Graças a Deus. A Bíblia diz que tem gente que vai ter dom de contribuição. Na Bíblia nós temos Lídia que vendia púrpura e ajudava a obra de Deus. É gente que está segurando a corda. E o pastor Silas está lá amarrado e descendo no poço.
Então vai ter gente que tem contribuição, dinheiro, grana. Tem gente que Deus vai levantar com dinheiro aqui. Quem que é o primeiro aqui? Ei, igreja neopentecostal abençoado. Mas nem todo mundo vai ser rico. E não é porque você é rico, você é pobre, que Deus deixou de te abençoar. Não é porque você está com dívida que Deus não está com você. Não é porque você tem uma doença que Deus não está olhando por você. E tem uma cambada maldita que está fazendo distinção e está confundindo a cabeça do povo de Deus. E são vários, e irmãos, é um negócio que vai entrando assim devagarzinho. Não é teologia da prosperidade, não. Mas qualquer pessoa que estuda um pouquinho sabe que é teologia da prosperidade. Pregadores que eu gosto de ouvir. Um deles, eu vou dizer o nome dele aqui, o Cláudio Duarte. Amo de ouvir o Cláudio Duarte, um homem inteligente, criativo, mas é um homem que caminha na linha da teologia da prosperidade. Ah, que Abraão foi rico, que Davi foi rico, e daí? E o restante da Bíblia? E Jesus? Irmão, desculpa, mas a gente fica indignado. E Jesus, irmãos, que não tinha onde reclinar a cabeça. Não é porque você não tem uma casa própria, não é porque você não tem um carro próprio que Deus te deixou. Deus continua cuidando de você. Aleluias. Agora entendam uma coisa, irmãos, é uma ironia. A gente pega o Salmo 23, pastor Silas. O Senhor é meu e nada me... Já faltou alguma coisa aí, irmãos? Palavra de Deus caiu por terra? Não. Mas já faltou alguma coisa? E aí? É uma ironia. Porque quem Deus ajuda está desassistido. E a minha concepção, pastor Silas, a minha concepção é que não vai faltar nada para Deus cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Porque quem tem sobrando está indo para o inferno, mas quem está faltando está indo para o céu. E conforme eu disse, você não tem que ter a história do Lázaro, cada um tem uma história. Se Deus chamou o rico para ser rico, faça o papel de rico. Ajude. O administrador infiel, Jesus acabou de contar a história do administrador infiel. Pegou dinheiro, fez amizade, fez a maracutaia, mas usou bem o dinheiro. E esse rico aqui está usando só para si. Um carro do ano, outro carro do ano, uma casa nova, uma casa na praia, uma cobertura, roupas novas. Tem que ajudar, irmão? Não, depois eu ajudo que eu tenho mais coisa. Eu. Esse homem perdeu a noção, ele perdeu o juízo. Ele não está cumprindo o papel que Deus lhe entregou. E Lázaro, nas suas limitações, ele está cumprindo o propósito de Deus. Tem coisa que nós não entendemos. Mas Deus, ele é um grande enxadrista. Deus, quando mexe uma peça, ele atinge todo o tabuleiro. Às vezes você não está entendendo o que está passando na tua vida, mas Deus está atingindo aqueles que estão ao teu redor. Está todo mundo vendo Lázaro, está o rico olhando Lázaro, e o Lázaro vai ser motivo de julgamento para o rico. Deus está movimentando, Deus está fazendo. Então, em nome de Jesus, não chora, não reclama. Se chorar, pode chorar, mas chora aos pés da cruz. Não murmura, Deus está no controle. Deus ajuda você. Mateus 5,45, a palavra de Deus diz no Sermão na Montanha que o sol ele vem sobre bons e maus. A chuva vem sobre os justos e injustos. Meu irmão, todo mundo passa dificuldade. Uns mais, outros menos, eu vou concordar, mas todo mundo passa dificuldade. Seja financeira, seja sentimental, psicológica. Todo mundo passa dificuldade. Mas Deus não desassistiu você. Meus irmãos, o segundo questionamento que eu trago para os irmãos, a segunda reflexão no texto, eu dei um nome engraçado, pastor Silas. Não é heresia, mas aqui agora eu vou citar o poeta, né? Eu vou chamar ele de poeta. Chico Buarque, misericórdia. Tem uma música dele que é a Roda... Roda o quê? Ô pai, só o senhor deixava outro, quer falar, tá ouvindo, né, irmão? A roda viva. E a roda viva, ela gira daqui, ela gira de lá. Ora você está lá embaixo, ora você está lá em cima. É igual o peão, né? O poeta ele vai lá cantando, é um negócio bacana, a música, boa de se ouvir, música antiga.
É igual a roda viva. O que eu estou querendo dizer? O rico estava bem aqui, mas e lá do outro lado? A roda viva pegou o rico e levou ele para baixo, pegou o Lázaro e levou ele para cima. Meus irmãos, tomem muito cuidado com isso. Hoje, às vezes, você está no lugar do Lázaro. Amanhã você pode estar lá em cima. Às vezes você está lá em cima, mas amanhã você pode estar lá embaixo. A gente não sabe. Tudo está nas mãos de Deus. Deus, Ele tem a providência. Ele governa tudo e todos. Então tome cuidado a forma que você lidar com as pessoas. O rico passava e viu o Lázaro lá gemendo, chorando. O texto vai dizer que ele queria comer do pão que caía da mesa, irmãos. Irmãos, ele queria a migalha, ele queria o pão, ele queria o resto. Ele queria o resto da marmita. E aquele rico passava como se ele não existisse. E o rico sabia quem era Lázaro, porque ele chega lá e ele fala com o pai Abraão e sabe quem que é Lázaro. Meus irmãos, quem é o seu Lázaro? Quem é que está precisando da sua ajuda? Você que está lá na roda viva lá em cima, quem é que você pode ajudar nas suas condições? Em nome de Jesus, o bem que nós podemos fazer e não fazemos isso, nós pecamos. Tiago vai dizer como nós vamos falar: ah não, vai, se esquenta, se alimenta, faz isso, faz aquilo. E nós não damos a roupa, nós não damos o alimento, né, Giovanni, Duda? Como que nós vamos fazer isso? E às vezes a igreja, e agora eu me coloco, irmãos, eu não vou ser mentiroso não, irmãos, eu gosto de conforto, eu gosto de coisa boa. Quando encosta no bolso, a gente aperta. Não pode mentir, né, pastor Ciro? Não sei se os irmãos são assim, eu estou falando a verdade de mim. E às vezes a igreja veste uma máscara de hipocrisia e vai levando daqui, sorrisinho de lá, e não tem uma ação social e não ajuda. E o pior de tudo, às vezes não ajuda o da família. Aquele que nega o auxílio aos da família é pior do que o iníquo, é pior do que o injusto. Ele negou a fé. Então, em nome de Jesus, se Deus te colocou na roda viva lá em cima, toma cuidado que amanhã você pode estar lá embaixo. E eu quero te dar uma palavra de esperança. Você que está lá embaixo, Deus pode te colocar lá em cima. Então fica firme em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: se nós não desanimarmos em tempo certo, oportuno, como disse o pastor Silas aqui no início do culto, nós colheremos. Então fica firme, meu irmão. A roda viva vai passando, uma hora ela vai te pegar. Está tudo na mão de Deus. Amém, igreja? Terceira aplicação que eu quero fazer: a cegueira que inflexibiliza. Diga para o seu irmão: a cegueira que te deixa duro, que te deixa pescoçudo, dura cerviz. Agora não precisa falar não. Inflexibiliza. Fica duro, igual uma pedra. Camarada está tão cego. O rico, ele está tão cego, pastor Cira. Ele está lá no inferno, mas ele continua cego do mesmo jeito que ele estava aqui na terra. Esse homem, a riqueza dele foi o motivo da condenação dele. Aquilo que ele julgava ser bênção foi maldição para ele. Irmãos, o dinheiro, ele quando ele é aplicado em coisas boas, é muito bom. Mas Jesus vai comparar o dinheiro com uma divindade. E há quem diga, né? Uma mensagem do pastor Ricardo Gondim: ah, dinheiro na mão de traficante vira arma e droga. Dinheiro na mão da ação humanitária vai comprar remédio, fazer coisas boas. Dinheiro é neutro. Não, o dinheiro não é neutro nada. O dinheiro corrompe. Quantos homens de Deus caíram por causa de dinheiro? Não caiu com mulher, não caiu com isso, mas quando viu a verdinha ficou doido e corrompeu a mensagem, corrompeu a igreja, sacrificou vidas por causa de dinheiro. O dinheiro corrompe. E não fica achando que você é santo, não, que eu nunca roubei, que eu nunca fiz. Não fica achando não, porque aquilo que nós pregamos, nisso nós somos tentados, diz o apóstolo Paulo. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. O dinheiro, irmãos, corrompe. Se Deus tem tirado dinheiro, toma cuidado, anda em oração. Ah, Mateus, está muito bem, então ora, meu irmão, ora para não te corromper. O dinheiro corrompeu o rico.
Este homem conhecia a lei. Este homem conhecia os profetas, pastor Silas. Este homem conhecia Moisés, a lei de Moisés. Já tinha ouvido falar de Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Ele conhecia todos, irmãos. Ele era um bom judeu, ele estava lá, ele conhecia. E Jesus está cutucando os saduceus. Mas o dinheiro corrompeu este homem. O dinheiro levou este homem para o inferno. Irmãos, esse homem está tão cego, mas tão cego por causa do dinheiro, que ele está lá no Hades, a habitação dos mortos, na Guiena, o local de sofrimento. E ele está lá sofrendo, mas mesmo no sofrimento ele não aprende, pastor Silas. E há quem diga, né, e eu falei do aniquilacionismo aqui na quarta-feira, mas há quem não concorda com o aniquilacionismo, fala que o inferno ele é eterno. Por quê? O inferno seria eterno porque a pessoa não muda. É o que está acontecendo com este homem. Ele está em dor, ele está sofrendo, o fogo está pegando, fogo daqui, fogo de lá, e o homem não muda. Mas como, Mateus? Pai Abraão, manda Lázaro. Irmãos, ele não pede desculpa para Lázaro. Ô Lázaro, me perdoa, viu? Pede desculpa, eu vacilei com Lázaro. Irmão, é um homem duro, não sabe pedir perdão, porque tinha de tudo. Ele dá ordens e vida, e na morte ele está achando que pode dar ordem. Ele não está enxergando a realidade ao redor dele. Tem gente que fica tão cega quanto este homem, não está vendo a realidade. Não consegue enxergar o que está acontecendo, porque só olha para o próprio umbigo. E ele está dando ordem. Pai Abraão, manda Lázaro trazer um copinho d'água. Manda Lázaro trazer indaiá. Manda Lázaro trazer água gasosa. Um Schweppes, uma Coca-Cola, Giovanni. E ele está dando ordem. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu sou rico. Ele está no inferno, ele está queimando, ele está cego. Ele não mudou em vida e ele não muda em morte. Deus está falando com pessoas aqui, Deus está te chamando a atenção muito tempo. Em nome de Jesus, muda. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas Deus está falando, muda, porque este caminho é caminho de morte. Números 32, versículo 23 diz que o nosso pecado nos há de achar. E às vezes é uma coisinha boba, mas vai refletir no seu filho. Às vezes é uma coisinha boba, mas vai refletir no casamento do seu filho. Vai destruir o casamento do seu filho, dos seus netos. Pode levar os seus filhos para a morte. É uma coisa boba. Você acha que é uma coisa boba, mas o nosso pecado ele nos há de achar. Então minimize os pecados. Pecadores todos nós somos, mas somos justificados no sangue de Jesus. Mas a consequência do pecado, a maldição que vem da consequência do pecado, nós não podemos fugir. Eu já preguei sobre isso aqui. Então, em nome de Jesus, fuja do pecado. Esse rico, ele está cego, pastor Silas. Está mandando o tempo todo para Lázaro. Não pede desculpa para Lázaro. Dura cerviz. E a palavra de Deus diz que onde há uma dura cerviz, uma hora vai ser quebrado sem que haja cura. A palavra é dura, irmãos. Mas Deus corrige ao filho que ama e Ele te ama. E Ele está te dando oportunidade de arrependimento. Meus irmãos, terceira aplicação. A resposta de Lázaro. E agora nós temos uma questão aqui polêmica. Lázaro via ou não os sofrimentos do rico? Há quem diga que não. Há quem diga que sim. Então nós temos uma questão polêmica. O autor que nós trabalhamos, né, o carro-chefe aqui, que é quem dá uma direção, nós partimos dele, que é o Kenneth Bailey, o autor que o pastor Silas nos presenteou a nós pastores. Ele vai dizer que este homem tinha consciência sim. O rico via Lázaro e Lázaro via o rico. Kenneth Bailey vai trazer essa proposta. E eu vou trabalhar na proposta de Bailey. Por quê, irmãos? Qual que é a resposta do Lázaro? Qual que é a resposta do Lázaro para o rico no texto? Nenhuma. Ele fica calado. O rico está falando, o rico está vendo lá, mas o Lázaro fica caladinho. Qual que é a resposta de Lázaro para o rico? O silêncio.
E às vezes a melhor resposta que nós vamos dar é o silêncio. Tem muita gente, pastor Silas, que gosta de brigar, que gosta de falar e que gosta de fazer, e eu sou um desses. E quer se justificar, mas às vezes a melhor resposta que nós damos é o silêncio. Irmãos, não é o silêncio para ferir, né? Eu, quando era menino, eu era mestre de fazer isso com os meus pais. Meu pai ficava mordido de raiva, fechava a cara e ficava em silêncio, né? Aí uma vez eu me lembro, pastor, ele me pegou, começa a sorrir. Sorri, sorri, você não vai apanhar. É isso. E fiquei, não faz, cara, fica assim. Meu pai era terrível. Nunca apanhei do meu pai, da minha mãe já. Mas eu me lembro desse dia. A gente morria de medo, não precisava nem apanhar dele. Irmãos, não é o silêncio para ferir. Não é o silêncio para colocar a consciência pesada nos outros. Não é o silêncio de eu vou dar um gelo. O silêncio de Lázaro é um silêncio de misericórdia. Bailey vai dizer. O silêncio de Lázaro é um silêncio de longanimidade, de paciência. Porque, irmãos, se fosse não, estou falando eu, irmão, pastor Ciro, pastor Júnior, Serafim, as asas ali saindo para fora da blusa. Mas se fosse eu, pastor Júnior, rico, cadê o terno? Cadê a Dudalínia? Cadê o Pierre Cardão? Irmãos, eu ia falar até em línguas. Tava no... Eu ia entrar no pentecostalismo. Eu ia sapatear, irmão Elias. Vai, feliz! Oi, irmãos. É por isso que Lázaro está salvo. E eu ainda estou aqui. Não fui para o céu ainda. Jesus está me preparando, está me moldando. Porque esse Lázaro, ele está lá no céu, mas ele tem a humildade de ficar calado. Ele não acusa o rico. O rico ainda está na cegueira, mas o Lázaro está lá, ele está quietinho, pastor Silas. Ele está calado. E nós temos duas palavras para a paciência, que é a longanimidade, o fruto do Espírito. A primeira delas é macrotimia. Macrã vem de longe, do grego. E timia, ira, manter longe a ira. Este homem está lá no seu lugar, numa posição de honra ao seio de Abraão, no sofá, à mesa, ao peito de Abraão. É isso que é seio. Ele está lá juntinho de Abraão. Por quê? Porque este homem manteve longe a ira. Este homem disse não à vingança. Irmãos, quantas vezes nós queremos se vingar? Nós queremos vingança. Nós queremos o Deus do Antigo Testamento matando todo mundo. Nós queremos a unção de Elias, matar 660 mais, quantos? 450. A gente quer matar todo mundo. A gente quer vingança. Mas este homem, qual Jesus prega, ele está no seio de Abraão, porque ele permaneceu em silêncio. Eu não sei quem te feriu. Eu não sei quem pisou em você no momento que a roda viva estava lá em cima, mas quando você for para cima, ajude o que estiver lá embaixo. Se alguém te der um tapa na face, você vira a outra. Amém? Se alguém te pedir o terno, você dá a blusa. Não peça o meu que eu não vou dar. Mas o sermão da montanha, ele vai quebrando lógicas, ele vai quebrando conceitos. Irmãos, a mensagem de Jesus é uma nova mensagem, uma mensagem diferente. Muda e quebra os antigos paradigmas. E eu disse aqui das concepções da teologia sistemática, teologia do Novo Testamento, Antigo Testamento. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus está fazendo reinterpretação do texto. Então, em nome de Jesus, quando você estiver lá em cima, estenda a mão para aqueles que pisaram em você. A segunda interpretação para a paciência é hipomone. Hipo de sob, imone de resistência. Ou seja, estar sob pressão. Irmão, você quer conhecer a pessoa? Deixa o cerco apertar. Deixa o cerco apertar. Irmãos, quando o cerco aperta, você vê aqui o pastorzinho Mateus, glória a Deus, amém. Mas deixa o cerco apertar para o pastorzinho Mateus, que o pastorzinho Mateus vai botar as garras. É ou não é? A patroa está ali. E mãe. Então, quando o cerco aperta, a gente bota as garras, a gente traz aquilo que
aquela bagagem maldita que a gente trouxe da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, do parente mais próximo, de gente que influenciou no nosso caráter. Aí a gente traz aquela personalidade de berço que vem dos pais, aquilo que vem na genética, um temperamento mais explosivo. Mas Lázaro não. Lázaro não. Lázaro, ele está sob pressão. Lázaro está sendo pisado. Lázaro está sendo esmagado. Lázaro agora está lá na posição de honra. E mesmo na posição de honra, aquele atrevido está dando ordem para Lázaro. Mas Lázaro aguenta a pressão. Lázaro aguenta a dificuldade. Está vindo seta de tudo quanto é lado. Mas Lázaro está... Então, em nome de Jesus, quando o cerco fechar, meu irmão, não entregue os pontos. Ah, Mateus, eu não me controlo. Ore e jejue. O fruto do Espírito é domínio próprio, é mansidão. Deus vai te dar força, meu irmão. Busca a presença de Deus. Deus vai te dar força para resistir à pressão. E eu quero concluir com uma pergunta para a igreja. O que nós temos feito com aquilo que nos é dado nessa vida? E essa é o cerne da mensagem na visão de Bailey. É o cerne da parábola, pastor Silas, na visão de Bailey. E se você não pegou nada da mensagem, achou que eu brinquei demais ou falei sério demais, eu quero que você pegue este ponto da mensagem. A minha pergunta para vocês essa noite: o que temos feito com aquilo que nos é dado nessa vida? O rico recebeu graças de todos os lados. Lázaro recebeu graças também, irmãos. Recebeu. Tinha cachorros para lamber ele. Ué, Mateus, como assim? As úlceras eram curadas pela saliva do cachorro. Haviam templos no mundo antigo que tinha 1.500 cachorros. A cachorrada ia lamber os feridos. Era pago para entrar lá. A saliva cicatrizava a ferida. Nós vemos graça. Mesmo na dificuldade toda de Lázaro, Deus não recolheu a mão por inteiro. Mas de forma geral, ele estava ali na desgraça e o outro estava na graça. Mas a pergunta é: o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Às vezes, Deus colocou uma situação de muita pressão e dificuldade na sua vida. E Deus está perguntando: o que você tem feito com a prova que eu te dei? O que você tem feito com essa dificuldade que eu trouxe? Alex, há quem diga que este aqui é o Jó do Novo Testamento. E sofreu mais que Jó, porque Jó era rico, ficou pobre e ficou rico. Deus me perdoe, né? Miserável esse Jó. Foi lá e venceu esses empresários, essas histórias que inspiram a gente. Quebrou, estava na pior, levantou, veio com tudo. Mas esse não, o Jó do Novo Testamento, há quem diga, alguns estudiosos, ele estava ruim, ficou ruim, morreu ruim. E eu não sei qual é a sua história, mas a pergunta de Deus: o que você tem feito, vou dizer um termo forte, mas com a desgraça que é lhe dada à sua vida, a falta de graça. E se você está na parte de cima da roda viva, na graça, como o rico estava, a pergunta é a mesma: o que você tem feito com aquilo que Deus tem entregado em suas mãos? Amém, igreja? Vamos colocar de pé?